Olá, eu sou Lucas Contesoto E o Rodrigo Pazini, e este é o episódio número 12 de Revisitando Forks. podcast para ler, reler, discutir, revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Amarra bem o cadarço do seu tênis favorito para fazer uma trilha e vem com a gente para o episódio do capítulo 12, Oscilando. E este episódio a gente marca uma data, porque no episódio 12 a gente demarca a metade do primeiro livro. Então, foi. Ei! E gostaríamos de agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. E continuem nos acompanhando, compartilhando coisas com a gente, mandando mensagem, interagindo, porque é isso que faz o podcast girar. E tem mais meio livro aí pela frente. Eu acho que agora começa a ficar um pouco mais agitado algumas coisas. Intenso. Começa. Intenso é muito melhor do que agitado. Principalmente quando a gente fala da Bella descrevendo as coisas, né? É. E, bom, Lucas, por favor, a sinopse. Após lidar com as complicações da noite anterior, Bella e Edward se preparam de maneiras diferentes para passarem um sábado juntos. Um dia que poderá definir o futuro do casal e de todos ao redor deles. E agora, o resumo pontuado. Bom, neste capítulo novamente uma continuação direta, né? E a gente pode pegar isso como uma marca da autora já, né? Porque são tantos capítulos que são em continuação, e esses capítulos parece que estão sendo quebrados, colocado títulos, e eles mudam um pouco o teor, mesmo que esteja em continuidade as coisas, não? Os saltos temporais que a gente tem no livro, eles são, até agora, a maioria deles, durante o capítulo. No meio do capítulo, a gente vai ter um salto temporal, vai passar o dia, vai passar umas horas, mas o capítulo acaba sempre quando tá acontecendo algo, ou prestes a acontecer algo. E é o que faz a gente querer ir direto pro próximo, né? Não, Cliffhanger. Exato. E o capítulo começa, o Edward foi embora, o Billy e o Jacob chegaram, o Billy deu aquela olhada estranha na Bella, tipo, eu sei que você tá aprontando, hein? Será que você sabe? E o Charlie chega, cumprimenta as visitas, o Charlie pergunta pro Jacob, né, como vocês vieram aqui, porque o Billy não dirige, E o Diego responde: Ah, nós recebemos a carteira mais cedo na reserva. Em tom de brincadeira. e o Charlie fala, aham. Tá bom, Cláudio. E a Bella fica a noite inteira ali tentando agir com naturalidade, perto do Billy e do Jacob. Enquanto ela vai sondando, né? É, ela teme que o Billy conte algo pro pai dela, né? Pro Charlie. Sim, porque, como sabemos, o Billy contou sobre a Lane Scully pro Jacob, então ele poderia comentar alguma coisa com o pai da Bella. E além do mais, qualquer comentário de que ele tenha visto o Edward ali, se ele comentasse, o Charlie saberia que a Bella tá saindo com o Edward, né? E até então ele não sabe. Até então ela fala pro Charlie que ela não tá saindo com ninguém, que ela não tem interesse em ninguém. E a Bella vai preparar um lanche, alguma coisa pro Charlie comer. E o Jacob tá junto ali, e o Jacob fica, ai, legal a carona que você ganhou hoje, né? Mas, tipo, eu não reconheci quem que é. É, ele elogia o carro, E né? elogia o carro. E aí ele fica tentando sondar, e ela fala, ai, vou ter que contar. Pai, o Edward Cullen. Ela tenta dar uma distraída nele e fala: Ah, é um amigo meu, puxa esse prato ele pra mim. E ele então, quem que é? Quem que é? E ele tem uma reação meio ok. Ele não fica muito surpreso ou muito. Não demonstra nada. Mas ele já fala que o pai dele talvez não gostasse porque ele é muito Supersticioso. supersticioso. Então aqui a gente ainda tem o Jacob achando que as lendas São lendas. são apenas lendas. Mas a Bella fica ali o tempo todo tentando ouvir a conversa do Billy e do Charlie pra ver se o Billy vai, de alguma maneira, falar sobre. Mas não acontece nada. Porém, quando o Billy vai embora, ele olha pra Bella e fala: Cuide-se, Bella. E quando eles estão saindo, a Bella descreve que Então, a Bella entra e o Charlie chama ela gela porque ela fica pensando: Meu Deus, o Billy falou alguma coisa que eu não ouvi e meu pai agora sabe de tudo. Mas era só ele querendo saber sobre o dia dela e que eu acho muito fofa essa parte também. Tipo, ele pergunta pra ela como foi o dia, ela conta que
da aula de educação física, né? Que ela e o Mike ganharam todas as partidas. de badminton. E Charlie se oferece pra ficar em casa com a Bella durante o final de semana, né? Ele sente deixando ela muito tempo sozinho. Só que ela diz, não, tá, tudo bem, relaxa, eu sou que nem você, a gente tem essa mesma coisa, eu gosto de ficar sozinho e tal, e você tá fazendo um ótimo trabalho pro pai, fica tranquilo. Ela dá uma piscadinha assim pra ele, né? Tipo, É, é muito fofa a relação deles, eu gosto muito. eu também, eu acho. Não tem nada muito forçado ali. Não tem uma. É uma partezinha ou outra do dia da Bella que ele aparece. É sempre um demonstra um cuidado com o outro e cada um segue com a sua vida. É, eles têm uns limites ok, sabe, tem uma preocupação, mas ao mesmo tempo tem um espaço e etc. A Bella finalmente consegue dormir bem nessa noite. E ela acorda subiando, ela acorda feliz. O Charlie percebe que ela tá feliz, que ela tá num humor diferente. E ela fala que, hoje é sexta. Sextou. E aqui ela descreve o dia falando que ele amanheceu cinza, um cinza pérola, né? Então, clima nublado. E ela fala que o estado dela, seu estado de espírito, está feliz. Então aqui novamente a gente tem a quebra com as oposições. Novamente, agora, o nublado, ele está conectado ao feliz, não mais como triste. O nublado aqui, ele é eufórico agora, né? Sim. Ele é algo bom. E o sol é disfórico porque se tem sol, não tem Edward. Charlie então sai e Bella termina de se arrumar e dever cheio. E dessa vez ela não tá mais ansiosa pra entrar no carro, ela tá empolgada. Ela quer ver ele logo. Ela quer olhar pro rosto perfeito dele quanto antes. Então ela só entra no carro. E já deixou demarcado aqui pra gente não ficar se repetindo, né? Mas esse capítulo, ela tá toda hora, tipo, super elogiando ele, naquela coisa de, tipo, como pode existir tal perfeição, sabe? Nossa, não tem nada que deixaria ele mais perfeito. Assim, E ela fica reparando nos mínimos detalhes. Ela, tipo, repara no peito dele marcado na blusa. Ela repara no sorriso torto dele. Ela repara. E tudo isso foi de uma maneira muito. Ela tá endeusando ele aqui, né? Ela tá, tipo, colocando ele como o ápice da beleza do mundo. Nada é mais bonito que Edward Cullen. é tão bom ter essa sensação, né? É muito bom. You go, girl, Bella. E no carro, o Edward diz que a noite dele foi agradável. E ela sente que ela perdeu alguma piada interna, porque ele fala com um tom como se ele soubesse mais do que ela sabe. E ela pergunta o que ele fez, né, pra noite dele ser agradável. E ele fala: Não, não, não. Ainda é meu dia de fazer perguntas. Que são perguntas muito mais pessoais, né? Ela pergunta sobre a Renée, seus passatempos, o que faziam juntas, o tempo livre, né? Sobre sua avó, sobre seus Que amigos. era a única avó que ela conheceu. E ele pergunta sobre os namorados dela, né? E ele também fica em choque, igual as amigas dela, que ela nunca teve um namorado. Lembrando aqui, né? A Bella já voltou para as amigas dela porque ela não havia saído com ninguém até então. E, gente, o Wilbert, ele tá completamente obcecado em descobrir todos os tantinhos obscuros da Bella, sabe? Quais os micro gostinhos dela e etc. E, novamente, é um negócio que numa relação é super legal, a pessoa tá super interessada e disposta em te conhecer, etc. Só que ele exacerba, né? Seja tanto por ele ser uma vampiro e ele está completamente fissurado nela e ele quer poder ter todos esses aspectos que ele não pode ter porque ela é a única pessoa que ele não consegue dar mente, seja porque ele está apaixonado por ela. E ele pergunta pra ela, tipo, você nunca conheceu alguém que você quisesse? E ela responde, não, enfim, né? E ele tem uma reação meio sem ter como reagir. E depois ele fala pra ela que ele não vai poder levar ela pra casa na volta. E ela fica completamente decepcionada com essa separação repentina, entre aspas, né? Porque ela estava preparada para passar o dia com ele ali na escola, conversando, se encontrando e etc. E ele fica preocupado com ela indo embora a pé. E ela fala, o meu problema não é ir embora a pé. Ela não fala pra ele, né? Ela fala pra gente. Meu problema não é ir embora a pé, meu problema é ficar sem você durante o resto do meu dia.
O Edward, às vezes, ele não consegue se tocar o quão óbvio, mesmo estando tão óbvio que a Bella tá completamente, irrevogavelmente apaixonada por ele. Porque ele dá uma dessas, tipo, ah, mas relaxa, você não vai a pé, e tarará. E não é isso. E ele não sacou. O Edward fala pra ela ficar tranquila, porque a caminhonete vai estar na escola, andando embora. E a Bella começa a pensar, mas a minha chave tá no bolso de uma calça, tá embaixo de uma pilha de roupa, não sei na onde, tipo, não tem como ele achar essa chave. Só que ele tá muito confiante em relação ao carro estar lá. Então ela fala, tá bom, não acredito, mas vida que segue. E aí ele fala, bom, ela vai ficar até mais lá com a chave no volante, a não ser que você tenha medo de que alguém invoca aquilo. Hein? Ele tem muitos dentro do picape. Sim. Então eles combinam um horário por encontro no sábado, que vai ser o mesmo horário da aula, basicamente, o mesmo horário que ele busca ela todo dia. E o Edward questiona se o Charlie vai. E o Edward questiona o que o Charlie vai pensar se ela não voltar. E ela fala, ai, ele sabe que eu queria lavar roupa esses dias, então talvez ele só ache que eu vou cair na máquina de lavar. E novamente é a personagem com esse tipo de quedinha, sabe? Tipo, eu gosto muito da Bella no livro, porque ela tem esse humorzinho, sabe? Tipo, Sim, nada é tão trágico que você não possa fazer piada. exato. Tipo, ai, se eu te matar? Ai, se você me matar, eu vou deixar aqui na máquina. É, tá de boa. E a Bella pergunta o que ele vai fazer pra ele não poder levar ela. E ele fala que ele vai caçar, que é um jeito ali de garantir que a Bella vai estar o mais segura possível, só com os dois sozinhos. E Edward vai com um lá, né, com eles. Porque, segundo ele, ela é mais favorável. E a Bella pergunta, mas. E os outros são o quê? E ele responde, ah, eles são incrédulos, principalmente, né? Só que incrédulo não parece caber muito bem aqui, né? É que eu acho que passa a ideia de que eles meio que não estão acreditando no que tá acontecendo. Tipo assim, depois de tanto tempo, agora que vai acontecer isso, o Edward vai começar a gostar de uma pessoa que não é uma vampira, vai colocar todo mundo em risco, tipo, do nada. Então eu acho que esse incrédulo é tipo. É um bravo, dá pra ver que eles tipo, não estão gostando, não estão aprovando. Mas eu acho que eles estão meio que chocados com as atitudes dele. Eu entendi assim. Uhum. E em Sol da Meia-Noite, eles são incrédulos principalmente porque todos eles acham que não adianta o Edward caçar, porque no sábado ele vai matar a Bella. Então eles são incrédulos que a Bella vai sair viva, independente de qualquer preparação dele. E aí eles não, eles acreditam nele. Por que será, né, que é isso que eles estão nele? E aqui a gente consegue entender que a autora, ela estava preocupada com o que se passava ali dentro da família Cullen, mesmo que o livro estava sendo escrito pela Bella. Porque tem esses micro detalhes que eles ficam muito soltos, assim. Então, provavelmente ela, não se ela não tivesse um plano realmente de escrever, né, um livro da perspectiva dele, pelo menos ela se importou em pensar o que estava acontecendo ali, né? E isso cria também profundidade. E nisso, nessa conversa, o Edward fala que a família dele não entende o porquê dele não conseguir deixar a Bella sozinha. E a Bella fala que ela também não entende. E, mais uma vez, autoestima de milhões. E ela, em algum momento, ela conjectua, né, que tipo, ah, eles não gostam de mim. E ele discorda, ele fala, não, não é isso. Mas assim, a gente vai saber que meio que é, meio que não é, meio que é. E ele fala pra ela, tipo, pra Bella novamente, tipo, ah, você não se vê com tanta clareza, né? Tipo, as pessoas são previsíveis e você não é, basicamente. Ela se sente ali feliz, mas um pouquinho, tipo, ela sente um pouquinho rato de laboratório, mas não achei que isso é uma coisa que ela pensa por muito tempo. E o Reddit fala que além dela não ter, dela ser imprevisível, tem outras coisas, tem mais. Mas é difícil de colocar isso em palavras. E nesse momento, a Bella meio que se perde do Edward ali, da conversa, porque a Rosalie tá encarando a Bella, encarando muito a Bella. E a Bella não consegue desviar o olhar. Ela fica meio que presa ali nessa encarada. Até que o Edward interrompe
a encarada da Rose, né? Porque ele fala alguma coisa meio infligível ali, que aí faz a Rose desviar o olhar e libertar a Bella dessa encarada, né? E a Bella, ela fica chateada não porque a Rosalie tava encarando ela. Ela fica chateada porque ela fez o Edward parar de falar e ela perdeu o que o Edward falou. E a Rose, ela tava encarando a Bella porque ela tava putaça. Ela tava extremamente nervosa com essa situação. E aí a gente já tem até um pontinho egoísta da personagem, né? Que ela sabe que se o Edward acabar por matar a Bella, eles vão ter que se mudar, se esconder, mudar de nome, etc, etc. E eles gostam dali, né? Porque é uma cidade onde tá muito, sempre muito nublado, etc. Eles podem ter um convívio social um pouco maior. E ela gosta disso. E o Edward explica isso, né? Ele fala que não é perigoso só pra Bella, é perigoso pra todo mundo ali, caso algo dê errado. E eu acho muito engraçado que essas coisinhas você lê, eu li e ficava tipo, ah, algo dá errado. Aí eu parava pra pensar um pouquinho e ficava, ah, caso ela morra. E nessa cena eles estão ali no refeitório, né? E a Alice chega pra falar com o Edward, provavelmente porque eles têm que ir. E ele introduz as duas. E a Alice é uma anja, super educadinha com a Bella, super simpática. E ela fica bem com as palavras, né? Elas falavam oi dela. Realmente conhecer você. E E a gente tem esse finalmente, né? Que já demarca uma coisa de tipo assim. ela estava esperando. É. Aqui é a nossa primeira introdução. Então, nesse capítulo, a gente tem um olhar direto da Rose pra Bella. A gente tem a eles vindo conversar. Então, esse capítulo já te dá. Esse capítulo já dá um prelúdio do que está por vir. Então o Edward se despede da Bella e ele pede pra ela prometer que vai tomar cuidado, né? Que ela vai se cuidar. E a Bella meio que debocha, tipo, ai, como se Forks fosse muito perigoso. Ele fala pra você. É. Pra Bella, inclusive, qualquer lugar é perigoso, né? Eu acho que respirar pra ela já. Já é um risco. E não é de agora, né? Porque nos capítulos anteriores, eu acho que no segundo capítulo mesmo, ela comenta que ela é meio desastradona mesmo. Tipo, ela por vezes se depara com uma marca no corpo e ela nem se lembra de como aconteceu aquilo, esse acidente. E ele comenta com ela que, tipo, ai, parece tempo demais de você, né? E ela não discorda, né? Então, pra ela, realmente é muito tempo. E aí ele promete que estará lá no próximo dia. E ela abraça essa frase. Depois que ele vai embora, ela pensa em matar todas as aulas, porque ela só quer ir embora, só quer que chegue sábado. Mas ela decide ir pra que ninguém pense que ela tá com o Edward. Porque se ela desaparecesse agora, o Mike e os outros iriam imaginar que ela estivesse indo junto com o Edward. E aqui ela começa a deixar claro pra gente que o foco dela ali não é se proteger. Mesmo que ela esteja em risco, o foco é proteger o Edward, a família dele. Porque ela começa aos poucos a desmentir para as pessoas que ela vai pra Seattle no sábado, que ela vai sair com o Edward. Então ela começa a falar que vai ficar em casa, que ela não vai mais pra Seattle. Ela fala primeiro pro Mike, depois ela passa isso pra Jéssica. E ela vai tirando o Edward, né, das suspeitas, porque ela sente que ela tá chegando nesse dia, né, nesse sábado, e ele parece ser um dia decisivo, né? Pois eles estão numa relação que não pode continuar nessa ponta de faca, como ela fala, né? E ela fala de cairíamos de um lado ou para o outro. E ela põe isso no plural, colocando eles como uma entidade só, né? Só que, nesse caso, se acontecesse de um lado, no caso, a morte dela, que mesmo que, por um lado, no caso que ela só morresse e ele é o vampiro da imortal, etc., ela já entende o nível de conexão que eles têm, né? Então isso seria ruim para os dois. Óbvio que seria muito pior para ela, que ela poderia morrer. E ela pensa nesse momento que tudo depende inteiramente da decisão dele, ou do instinto. E aqui a gente tem um paralelo entre o humano e o bestial, né? Então, ele vai ceder à besta interior, ou ele vai conseguir reprimir isso, controlar?
Eu gosto dessa oposição que é feita, né? Porque a decisão ela tá ligada com o raciocínio, com a lógica, enquanto o instinto não. É natural, é bestial. E ela pensa, né, na hipótese de não ir, de talvez largar mão disso, só que não dá. Era impossível. É excruciante. Ela fala que ela poderia não ir, mas depois ela fala que na verdade ela não pode não ir. Não tem outra opção. E quando a Bella vai embora, ela encontra a caminhonete dela onde o Volvo do Edward estava estacionado e tinha um bilhete. Fique segura. E ela se questiona se ela tinha se enganado sobre onde ela tinha deixado a chave do carro. Ela fica, às vezes eu deixei lá embaixo, às vezes eu tirei do bolso. E ela vai pra casa. Em casa, Bella diz para Charlie que não vai mais esse ato, mas que ele não precisa ficar com ela, pois ela tem muita coisa para fazer. A Bella ela brinca, falando que o safety de peixe tá acabando e tal, Ela fala que tem só mais um ano de estoque lá, que não é mais do que isso. e que ele precisa, né, pegar mais peixes. Ele responde, fala, nossa, Bella, bem fácil conviver com você. E ela diz o mesmo pra ele, novamente, né, essa coisinha dos dois. E ela sobe pro quarto e ela já começa a se sentir ansiosa pro dia seguinte, né? E uma coisa que ela não costuma fazer, que ela, na verdade, ela comenta que ela julga um pouco quem faz, mas dessa vez ela fez. Ela tomou remédio pra gripe sem precisar. Acho que é pra gripe, né? Ah, Pra ela dormir. Só que mesmo medicada, ela levanta, pega o disco do Noturno de Chopin pra ela se acalmar. e, por incrível que pareça, a Bella, no outro dia, ela acorda bem. Ela consegue descansar, né? Ela diz que ela acorda bem descansada. Mas aí, aos poucos, os anseios da noite anterior começam a voltar. Ela toma café rapidamente e depois atende a porta. Ela nem sente o gosto do café da manhã, né? Porque ela tá comendo enquanto ela pensa em limpar a cozinha, em deixar tudo arrumado. E quando ela abre a porta, é ver que ela está ali. A sua ansiedade some. Todo o problema que ela estava imaginando ali que poderia existir, acaba. É que você tratando de um ser mitológico, né? Você fica esperando qualquer coisa, né? Tipo, de repente pode subir. Ou posso, só tá sendo muito louca. Que ela meio que tá, né? E a primeira coisa que ela percebe é que eles estão combinando. Eles estão com o suéter da mesma cor, eles estão Com camisa branca de gola por baixo. com uma calça jeans azulada. E ele fica nervoso com a ideia de Belo dirigir caminhonete. É, ele fica bem receoso em entrar, ele fica receoso com tudo. E aí ele faz alguns comentários maldosos sobre a velocidade da caminhonete e ela falou, respeite minha picape, porque ela poderia ser o carro do seu avô. E olha, pra ser avô do Elliot tem que ser bem velho. Ah, picape é velho. Então, durante o caminho, o Elliot vai guiando a Bella ali. Ele fica. Ah, pega a saída tal. Vira a saída tal. Agora vai pra cá. E eles passam esse mix da cidade. E nisso, enquanto eles conversam, o Edward descobre que a Bella mentiu pra todo mundo que eles iriam sair, juntos, né, sozinhos, assim. Todo mundo acha que a Bella tá em casa, lavando roupa, fazendo tarefa. E aí ele fica super bravo com isso, porque ela tá demonstrando zero preocupação com a própria vida, né, nesse momento. Tipo, ela tá colocando uma confiança nele. Que ele mesmo não tem. É, porque, assim, até então a gente não tem algo ativo da personagem falando, oi, quero morrer. Pelo contrário, ela tem até algumas ressalvas e que ela não quer pensar nisso, né? Ela sempre bloqueia esses pensamentos. E quando ela pensa nisso, é mais como uma consequência. É tipo, pode ser que aconteça isso. E eles ficam meio que em silêncio até o resto do caminho. Um climãozinho assim. E quando eles param o carro, ela percebe que ali tá mais quente do que já esteve em Forks. Tá até estranho, que tá meio abafado. E nesse caminho, quando o Elliot desce do carro, a primeira coisa que a Bella percebe é o corpo dele. E ela fica até desconcertada ali, né? Descrevendo
como ele tá, ela fala dos braços dele, ela fala. Ela fala, gente. Ai, os Ela. ossos dos dedos, né? Perfeito. E depois que ela aprecia ele por um tempo ali, ela fala: Não tem como essa criatura divina ser cruel comigo. Então, aí a gente já tem um ponto bem interessante, né? Ela não consegue ver ele como algo perigoso. Ela não consegue ligar a ideia de que. Perigoso pra ela, né? Exato. Ela não consegue ver isso como uma possibilidade. E eu acho que deve ser, tipo, tá. Um homão desse, lindo, educado, gentil comigo, cuidadoso, como que ele poderia me matar do nada? E Edward fala que eles vão precisar fazer uma trilha, né? E eles vão fazendo um caminho pela floresta. Floresta. E o caminho, ele é quase todo plano. E mesmo assim, Edward vai e ajuda a Bella. É, ele levanta ela quando tem algum caminho ali que pode ser transferido pra ela. Ou seja, uma folha. Uma folha. Ah, e lembrando que quando ela pensa sobre, ai, não tem como ele fazer algo de ruim comigo, ele fala, ele meio que promete pra ela depois que vai levar ela pra casa. E nisso a gente tem uma sintonia, né, entre os dois. Porque enquanto ela tá pensando, tipo, não tem como ele me machucar. Ela, Ele olha pra ela e fala, não, eu vou te trazer de volta, não vou te matar. e aqui mais uma vez ela fica feliz por ele não ler os pensamentos dela, por ele não saber que o medo dela não é necessariamente esse. Ela tem outros medos. Tipo, ela tem É. outras aflições que não envolvem estar em segurança ou não. E eu acho que um medo grande da Bella é ele descobriu quão mórbida ela é. Porque ela é bem mórbida e ela sabe disso. E querendo ou não, morbidez, eu acho que deve espantar até alguns vampiros, assim. E no caminho, toda vez que ele levanta ela, que ele pega na mão dela pra ajudar ela vai escrevendo que o toque da pele deles, Faz o coração dela acelerar, né? Aquela coisa de super jovem, de quando você tá ficando pela primeira vez com a pessoa, você tá conhecendo a pessoa, você gosta tipo, dela, e ela sem querer gosta de você, e estabelecendo essa intimidade, né, entre os dois. vem aquela borboleta no estômago. Você não sabe se vai vomitar, se você tá tudo bem, como que tá, o que que tá acontecendo. Você só sabe que aquilo ali mexe com você, né? Que é o caso da Mel. Porque são sensações que vão vindo como surpresa, né? E aí nosso corpo não tá sabendo lidar com aquilo porque é uma primeira vez. Sim. E aqui é uma demarcação disso. Eu acho legal com o livro, como autora, apesar de colocar toda essa coisa mística, essa coisa do vampiro, colocar uma coisa sobrenatural, ela ainda se lembra o tempo todo que a Bella é uma adolescente. E o Edward também, a certo ponto, né? Sim, tipo, ela não apaga isso. Ela não faz a história ficar séria demais ou adulta demais, entre aspas, assim, tipo, ela lembra disso o tempo todo. Ela lembra a gente também o tempo todo, né? Tipo, olha, eles são adolescentes. Eles estão agindo como adolescentes, eles estão se sentindo como adolescentes. Durante o caminho, ele começa a perguntar mais coisas pra Bella. Ele pergunta sobre o aniversário, professores, sobre pets. Inclusive, Bela Assassina de Peixes, não? Exato. Me lembrou que o Bill, na verdade, quando ela fala dos peixes, porque uma certa personagem criança em que o Bill, em algum certo momento do filme, pra quem não assistiu ainda, não revela dando spoiler, comenta que ela matou um peixe. Ela jogou um peixe pra fora do aquário e ficou esperando morrer. Ela pisa em cima. Ela pisa em cima depois. E aí morre. E eu falei, meu Deus, a Bella. Algumas horas passam e o Edward aponta uma claridade, né? E Bela inicialmente não enxerga. Ele comenta que. Ele comenta essa qualidade e a Bella fala que não tá enxergando. E ele fala, com seus olhos é difícil mesmo. E ela brinca, hora do oftalmologista, né? Tá ali, sabe? Esses humorzinho dela, assim, que tipo, é muito on point. Sim, eu gosto muito também, porque não parece forçado. Eu imagino realmente uma conversa acontecendo. É, e ela não fala exatamente pra ser engraçado. É que esse tipo de humor, assim, é meio pra ser ácido mesmo, sabe? Tipo, é que esse é mais leve, mas. É aliviar uma tensão que ela mesma tá tendo ali, né? É, É pra descontrair, tipo, pra deixar mais leve pra ela, eu acho. assim, a Bella.
então odeia trilha, sabe? Porque se pra ela já é difícil andar numa superfície plana, Ela odeia sem se locomover, né, galera? Pra ela ir da porta até o carro já é um perigo. Eu acho que é exatamente por isso, sabe? Acho que todo o perigo que vem por trás da coisa, tipo, ela pensa, caraca, eu vou andar numa floresta. Vai ter, tipo, aranha, escorpião, dementador, urso. Mas, tipo, foda-se, eu tô indo com vampiro. Mas, pior dos problemas é eu tropeçar no galho e cair. Exato. Sabe? Eu tenho um nível de prioridade muito no meu livro. É o não sobrenatural que assusta ela, né? É. Ah, se for um vampiro, tudo bem. E agora uma Yuji. Agora, uma pedra no meio do caminho, gente, cai. E então eles chegam em uma clareira. E a Bella se coloca no meio dessa clareira e estende a mão pra Edward, né? Meio que tipo, cola aí. Então ela levanta uma mão, meio que pra dar um aviso pra ela, assim, pra ela se afastar um pouco. Ela vai um pouco pra trás, então ele respira fundo, e aí ele dá um passo pra dentro da luz brilhante do sol do meio-dia. E o capítulo acaba. O que será que vai acontecer, galera? E agora, a discussão. A discussão aqui é. Talvez soe ofensiva pra quem gosta do Jacob, mas o Jacob ele é tontão mesmo? Ou ele só tá fingindo? Eu pensei nisso lendo o capítulo porque ele parece estar sempre muito à parte das coisas. E o Billy não tá. O Billy parece estar, na verdade, muito ciente do que tá acontecendo ali, né? Dos vampiros, das lendas. Mas pro Jacob é só uma lenda. Ele inclusive critica, né? Ele fala, ele é muito supersticioso. É que eu acho que ele vai tratando isso mesmo com, é uma lenda, pessoal. E ele tá mais preocupado em, sei lá, montar carro, sabe? Viver a vida dele ali, É, bola pra frente. E é engraçado pra mim porque mostra como que as coisas ali, apesar de estarem acontecendo, elas estão muito em segredo, né? As pessoas da escola, elas separam que eles são diferentes, mas elas não criam teorias sobre. Até o Jacob, que conhece as lendas, ele não acredita, ele acha que é tudo balela. Então isso é um jeitinho, eu acho que a autora, não sei se foi proposital, se foi premeditado, mas pelo menos eu entendi que é um jeito que ela tá ali demonstrando que realmente é um segredo, realmente tá muito velado, né? Realmente tem muita coisa acontecendo em Forks que a maioria das pessoas não sabe, não liga. Até o Jacob, que tá perto, tá ali na família, que faz parte de uma dessas lendas, não acredita. Então, as pessoas que estão mais distantes também não vão acreditar, não vão criar essas teorias. e aqui a gente passa também pra personalidade, né? O Jacob, ele tem um pouco daquela coisa do Mike, por exemplo. De ser aquela pessoa meio Golden Retriever, sabe? Que tá sempre ali, super alegre, gente boa, faz piadinha com tudo, tá tudo sempre, né, legal e tarará. Porém, ele tem um pouquinho mais de senso que o Mike, né? Tipo, quando a Bella fala do Edward, eu achei que ele ia ter uma reação ruim. Ele só teve uma reação tipo, ai, não conta pro meu pai, hein? Que meu pai vai ficar preocupado. Ele é muito supersticioso, ele vai levar muito a sério, kkkk. E na verdade tem coisa ali, né? Ele só não tá. É que eu acho que em comparação com o Mike, o Jacob, ele é um pouco mais sagaz, assim. Ele tem uma inteligência mais prática. O Mike é mais pro bobão, assim. É que o Marge ele deixa bem claro pra Bella, né? O Jacob, ele comenta disso pro pai dele. O Billy, inclusive, quando eles estão conversando ali no começo do capítulo, ele solta, né? Tipo, ai, porque o Jacob tá apaixonadíssimo na Bella. E a Bella pensa, nossa, será que eu levei o flerte longe demais? Será que deu muito certo? E agora o coitado tá aí, pensando em mim o tempo todo. Inclusive, outra coisa que eu achei muito curiosa, não curiosa, mas uma coisa que eu achei legal no capítulo, foi que quando a Bella fala pra Jéssica que ela não vai mais pro date com o Edward, a Jéssica fica
mal. Ela fica triste, ela fica decepcionada, ela fica. E aí a gente tem esse traço novo, né, da Jéssica, que de certa forma ela quer saber, né, o que tá se passando ali, só que ela também tudo bem ela viver isso através da dela, sabe. E eu queria trazer mais 2 personagens pra discussão. Queria primeiro trazer a Ares. Anja, linda, com os movimentos fluidos dela. É porque nesse capítulo, né, a Mela é introduzida a ela, e a partir de agora ela vai estar sempre próxima ali, né. Eu acho que é a personagem que vai ter mais coisas, assim, no livro, né, porque a Bella vai estar mais próxima dela e etcétera. E é uma das minhas personagens favoritas. A a Aegis, ela, tipo, super carismática, inteligente, sagaz e também, né, vê o futuro, então E ela também vai meio que contra o restante da família, né? Enquanto tá todo mundo claramente preocupado ali, meio que bravo com a situação, ela tá tranquilaça. Ela tá, tipo assim, tranquila. Tá ajudando o Edward, tá conversando com a Bella super, de maneira super simpática. Diferente da Rosalie, que tá ali encarando a Bella com os olhos fumegantes, assim, querendo de ódio. Então eu acho muito legal. Eu acho engraçado também o momento que a Alice aparece é muito próximo do momento que a Rosalie tá ali encarando a Bella. Então mostra essa discrepância muito perto uma da outra, assim, tipo, de uma cena pra outra. Mesma cena, né? Mesmo lugar, mesmo ambiente, mas, tipo, de uma parte pra outra já tem essa mudança. De uma parte da família, da Alice. e a Bella meio que já tinha sido avisada sobre isso, né, porque como o Edward tinha dito pra ela, a ele ser mais favorável. E por último, né, como a gente já falou, a Rosalie. Mano, a Rosalie, ela é de uma complexidade, porque a gente não consegue ter 100% que ela tá pensando. Eh, e eu acho um dos personagens mais intrigantes, assim, em questão de tendo essa mesma visão que a gente que eu falo sobre a Bella, por exemplo, a gente olhar pra ver como a Bella compreende o mundo, né. Eu acho que olhar pra Rosalie também é interessante, tão quanto. E eu acho que também, em questão de complexidade, ela e a Bella são as personagens mais complexas dos livros. Eu tô muito curioso, tô muito ansioso pra descobrir como são esses personagens, principalmente a Alice, que eu já gostei muito dela, assim, tipo, conheço ela dos filmes tudo, mas aqui no livro eu gostei muito do jeito que ela foi introduzida. Ela é introduzida com fala agora, né? Tipo, realmente participando ali. Mas desde o começo, quando ela vai, tipo, pontuando, tem essa, tem aquela, que é a Alice e a Rosalie. Então são as duas personagens que eu tô mais curioso pra ver o desenvolvimento delas durante o decorrer da história. E agora, o livro versus filme. Bom, a primeira mudança que a gente tem mais presente é que é o Billy quem tá dirigindo, né, no encontro ali com o Edward, e que eles se encaram. E a gente tem uma mudança ali nos diálogos, porque no livro quem fala sobre: "Ah, a gente veio assistir sua TV aqui porque a TV quebrou", é o Jacob. E no filme é o Billy, e aí a gente perde as farpadas entre os 2 ali, porque no filme o Billy só vira e fala: "Ah, a TV quebrou e também o Jacob queria te ver". No livro já não. No livro o Billy fica puto, né, porque tá desse jeito, tipo: "Ah, a gente veio aqui na sua casa de TV". E joga algo do Jacob ali E pra, joga no Jacob pra tipo assim: "Ah é? Você não queria ver ela então, né?". pra me constranger, eu vou te constranger também. Que eu acho mais legal, é divertido, assim. E a visita no filme não é uma surpresa, né, enquanto no livro eles estão ali meio que: "Ah, são uma surpresa para o Charlie", e ver se eles conseguem reatar, porque eles estão muito brigados, etcétera. No filme não. No filme, o Charlie ele já tá preparado ali, ele já chega com bastante cerveja para o jogo.
né? Eles já estão conversando como se eles tivessem planejado aquilo antes. E no filme tem todo o mistério do desaparecimento, né? E no livro não foi nem citado isso. No livro não tem. Não, e também não faz sentido, porque eu sei que aqui a gente poderia falar, ai, mas é um filme, ele precisa ter uma ação e tarará. Não, precisam. Quiseram colocar. Ok, beleza. Só que aí eles vão construindo como se tivesse alguma coisa ali que dá a entender que são vampiros caçando gente. Só que não faz muito sentido, porque nas obras subsequentes, você consegue perceber que se isso tivesse acontecendo, os Cullens, eles seriam altamente expulsíveis. Um vampiro não poderia adentrar Forks, porque é uma região deles ali. É os Cullens que estão ali, né? Então é isso, tipo, ele quebra com o segundo e com o terceiro livro, e com o próprio filme, e acaba que eles estão gastando esse tempo aí pra desenvolver personagens que são irrelevantes até então, né? Porque eles vão mostrar aquela cena do barco com, com o trio do Black Eyed Peas. Mas tudo bem. O filme ele tem muito disso, né? De querer adiantar coisas. Ele adiantou a aparição do Jacob, agora ele tá adiantando a aparição dos vampiros, sendo que eu acho que se fosse depois, fizesse mais sentido, porque nem o livro nem o filme estão construindo até o momento algo pra isso. É, não é o foco da história agora. Eu acho que isso talvez no filme acabe quebrando um pouco uma suposta, uma possível surpresa no filme. Eu acho que como o livro faz, eu acho muito bom, porque é um negócio muito de supetão. E no filme, esse dia em si, em específico, ele meio que não existe. Esse é um dia muito importante, né? Porque ele seria o dia decisivo que, né, demarca essa coisa do que a Bella, mesmo sem ela tendo poder sobrenatural, ela percebeu que esse dia é o dia X, né? O dia que vai ser o dia zero, né? Ou acabou, ou vai começar alguma coisa assim. Sim. E o filme caga pra isso. Tanto que esse capítulo ele é meio diluído em algumas cenas que já ocorreram ali no livro, no filme. A cena da clareira, tudo bem que a gente não vê o resultado no livro até agora, vai ser no começo do próximo capítulo, mas essa parte dela estendendo a mão pra ele, pra deixar ele mais confortável e ir até a clareira, pra ela finalmente ver como ele é embaixo do sol, na luz do sol. Eu acho que no livro tem uma sensibilidade muito boa nessa parte. Quando ele acende a mão, ele faz um gesto, ela se afasta um pouco pra dar espaço pra ele. E no filme é ele indo lá e Eles estão naquela loucura, pós aquela conversa de eu sei o que você é, daí ele dá piti, sai quebrando coisas. daí ele pega ela, leva lá pra puta que pariu na colina. E aí vai só um rainho de luz em cima dele, e ele brilhando. É E isso. é isso. Não tem essa. São pequenos apagamentos, assim. Acho que dava pra fazer, inclusive, algo semelhante mesmo nessa junção. Deixar essa coisa mais sensível da Bella dando esse espaço pra ele, dele um pouco relutante ali, porque ele tem um medo dela ver e deixar a coisa mais horrorosa do mundo. Já adiantando aqui, o próximo capítulo vai ser sequencial. Olha só como diria. E por último, uma coisa que eu notei, e que é bem triste até, é não ter a existência da Bella se preocupando com a segurança da família Cullen, né? Do que poderia acontecer com eles caso ela sumisse, caso o Edward desse cabo nela, jogasse ela na lapadora. Não tem uma preocupação disso em nada, né? Não tem essa construção, na verdade, no filme. Não, Tipo, ela não se preocupa nem tanto, não tem nem tanto essa preocupação, tipo, do Edward te caçar e pra prevenir dele fazer alguma coisa, dele preocupado com isso, dela fazendo descaso com isso porque ela se sente segura perto dele, e é isso. Não tem. e acaba deixando de lado uma discussão importante, né?
que essa coisa do descaso dela com a própria vida, descaso, assim, da gente vendo de fora, que pra ela não é um descaso, porque ela sabe que é um risco, na verdade. Sim, Então, mas ela só não liga. eu não sei nem se não liga, mas eu acho que ela põe na balança e fala: "Ok". Dá pra encarar. É. Vai valer a pena. Agora, antes da gente encerrar, gostaria de dar um recadinho final. Na próxima semana não haverá episódio, pois eu e o Lucas a gente tá envolvido com algumas entrevistas, que vai deixar super impossível da gente preparar o roteiro e etc. Porque, gente, parece que não, mas demora muito, né? A gente demora pra fazer o roteiro, porque sempre um faz o roteiro, o outro vai lá, dá uma olhada, mexe alguma coisa, coloca a sua parte. Depois a gente tem que fazer a gravação, depois tem a edição, e depois da edição, a gente tem que dar mais uma revisão ali. É, São várias horinhas, muitas horinhas. são várias horinhas. Assim, cada etapazinha aí é pelo menos 2 horas. Apesar que nem, a gente chegou aqui pra gravar hoje, é umas 10h40 e agora é 1 da tarde. São várias horinhas. Várias horinhas. Então, sinto muito, mas pra vocês que estão acompanhando semana a semana, na próxima semana a gente não terá episódio. Então, na sexta-feira 13, vocês não vão ter um episódio de Listando Fortes. Porém, dia 20, a gente volta com o próximo episódio. E a gente vem com o capítulo 13, Confissões. E por hoje é isso. A gente queria agradecer quem ficou aqui até o final do episódio. A gente queria agradecer todo mundo que tá compartilhando o episódio em stories, pros amigos. Faz muita diferença pra gente. E para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like antes de voltar à sua rotina. Siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros. @Revisitando Forks. Se puder nos apoiar financeiramente, temos nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revistandofortes@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio, se contariam ou não pros amigos que você vai fazer uma trilha com um vampiro e se discordam ou não nos comentários. Os endereços estão disponíveis na descrição do episódio e nos ajude enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. E esperamos que tenham gostado do EP. E até daqui 2 semanas. Tchau! Tchau, tchau! Créditos. Apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesoto. Arte, Willa Pazini. E é sempre, quem se escolheria? Jacob ou Mike? É só essas opções. Vai de não dar resposta? Da... Então não vou dar resposta. Quem você escolheria? Um date. Amigo, você que é famoso, você falou. Os dois te chamaram pra um date. Você escolheria o Mike, né? Amigo, vocês dois me chamaram pro date, eu não consigo.